Fala, moçada bonita do meu Brasil, beleza? Tô aqui mais uma vez para ajudá-los no plano de estudo tutorado, pessoal, do governo de Minas Gerais. Volume 5, semana número 3. O tema dessa semana, continuando o batidão de fluxos migratórios, é imigração no Brasil. Pessoal, mas antes da gente começar, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário, deixe seu like, ative as notificações também. Toda vez que sai um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Nos sigam nas nossas redes sociais, pessoal. Inclusive, acabou de sair um post no nosso Instagram a respeito de uma indicação de um... Gente do céu, não é filme, não. É tipo um filme, esqueci o nome, que é o Dilema das Redes, que falam sobre as redes sociais. Eu indico, inclusive, para que vocês assistam documentário chamado Dilema das Redes, disponível em algumas plataformas. Ou, acho que só está disponível no Netflix, pessoal. Assistam, bem bacana. Eu sou o tio Galvão, apesar de não ser tio de ninguém aí, eu acho, né? Nunca se sabe, mas eu acho que não. Professor de Geografia. Pessoal, como de costume, vamos começar contextualizando este tema. Pessoal, vamos falar a respeito do Brasil imigrante. Pessoal, é impossível a gente conseguir delimitar o brasileiro padrão. Não existe. O Brasil é um país de uma diversidade étnica muito grande, pessoal. É um país que sofre influência dos povos nativos indígenas, populações negras que vieram da África, ou, melhor dizendo, populações pretas que vieram da África. Pessoal, o termo negro ele vem saindo de desuso, beleza? Porque normalmente quando se fala negro, a gente se refere a algo ruim. Por isso, ultimamente, exclusivamente, se você não concorda, comente aí pra gente saber o seu ponto de vista. Eu mesmo não estou evitando utilizar o termo negro, por essa vinculação a algo ruim. Então, preto, pessoal, populações pretas que vieram da África, populações que vieram da Europa, povos asiáticos que vieram ao Brasil, tudo isso misturou no liquidificador aqui no Brasil, pessoal. O que não deixa que nós possamos diagnosticar o brasileiro de fato, pessoal. O brasileiro, ele é extremamente diverso, beleza? Pessoal, é interessante porque alguns povos merecem destaques no processo de povoamento do Brasil, né? Além dos povos indígenas, imigrantes que são nativos, nós temos alguns imigrantes que merecem destaques. Pessoal que veio da Itália, principalmente na região sul e alguns pontos específicos, como o Espírito Santo, por exemplo, nós temos algumas colônias italianas. Os alemães, que também têm um foco maior na região sul do Brasil. Portugueses, que principalmente no final do século XIX chegam ao Brasil devido a uma forte crise que Portugal passa naquele período. Espanhóis, japoneses no século XX principalmente, final do século XIX, início do século XX. Pessoal, os africanos que vêm ao Brasil, boa parte deles, quando a gente pega a história brasileira, vem como uma imigração forçada. Beleza? Eles são utilizados aqui como mão de obra escrava. Nós temos também sírios e libaneses que também merecem destaque, pessoal. Devido, pessoal, ao crescimento populacional do Brasil e o medo do governo brasileiro de que os imigrantes acabassem fazendo com que o nosso país passasse por sérios problemas sociais, como desemprego, em 1937 é criada uma lei que restringe a entrada de imigrantes no Brasil. Cuidado! Ela delimita um quantitativo de imigrantes que poderiam entrar em nosso país. Ela não proíbe, beleza? E nós, atualmente, pessoal, observamos, agora no século XXI, um fluxo de imigrantes vindo de países que sofrem com graves crises, pessoal. Nós temos um fluxo interessante de sírios, bolivianos, venezuelanos, haitianos, beleza? Todos esses que vêm
para o Brasil devido à situação de seu país. Pessoal, a principal contribuição dos imigrantes no Brasil é a cultura brasileira. Talvez seja até errado a gente falar cultura brasileira. O termo mais correto, na minha opinião, é multiculturalidade, pessoal. Porque a própria regionalização brasileira traz culturas distintas. O próprio brasileiro, de acordo com a sua descendência, possui culturas distintas. A cultura brasileira ela é reconhecida mundialmente por ser uma cultura extremamente diversificada. Os imigrantes, eles influenciam, sejam pela criação de algumas cidades, como Blumenau, por exemplo, seja pela forte influência em outras cidades, ou em alguns locais, tipo o bairro Liberdade, em São Paulo, se não me engano, é o bairro Liberdade mesmo, que tem a cultura japonesa muito forte inserida. Ou seja, pessoal, a questão da influência dos imigrantes no território brasileiro, ela é muito forte, beleza? Então vamos começar, pessoal. Atividades 1 e 2. 1. Por que dizemos que o Brasil é um país de imigrantes, pessoal? Pessoal, a partir do momento que o nosso processo de colonização ele se baseou na tentativa inicial de escravizar os povos nativos, posterior à dizimação dos povos nativos, a gente teve uma diminuição considerável dos indígenas. Onde o nosso povoamento se deu, ou o crescimento populacional brasileiro se deu também, ou principalmente a partir de povos estrangeiros, até mesmo os portugueses. Então nós tivemos um grande fluxo de imigrantes que chegam ao Brasil e que fazem com que o Brasil tenha essa multiculturalidade, pessoal. Beleza? Cuidado, pessoal. Nós temos que tomar cuidado porque muitas pessoas utilizam Portugal como detentor. Ah, não, os portugueses não são imigrantes. Claro que são. Detentores do território brasileiro, pessoal, os povos nativos são os indígenas. Beleza? Então nós recebemos grande fluxo de portugueses, italianos, alemães. Por isso nós podemos dizer que o Brasil em si, ele é um país onde a gente não consegue delimitar, por exemplo, a característica física da população, como eu já tinha dito. Beleza? 2. O senador paulista Nicolau Campos Vergueiro foi o primeiro fazendeiro a trazer imigrantes europeus para trabalhar na cafeicultura. Entre os anos de 1847 e 1857, levou para sua fazenda em Ibicaba, no interior de São Paulo, os primeiros grupos de alemães, suíços e belgas. O texto acima discute a questão da vinda de imigrantes para o Brasil. Assim sendo, cite e explique o principal motivo que levou os imigrantes europeus virem para a América no século XIX. Pessoal, eu não concordo em apenas um motivo. Século XIX, o texto joga a gente para falar a questão da... Como é que eu posso dizer? Da decadência da escravidão no Brasil. Porque, vamos dizer que inicia uma decadência até ela ser abolida. Tanto que aí não existe ainda a abolição da escravidão no Brasil, mas já se tem o início de fluxos de imigrantes para trabalhar nas lavouras de café. O texto joga a gente para isso. Ah, isso ocorre principalmente devido à demanda de trabalhadores nas lavouras de café. Não apenas. É neste momento, por exemplo, que o governo brasileiro incentiva, por exemplo, o povoamento da região sul do Brasil. De que forma? Olha, quem vier para a região sul, imigrantes, nós vamos disponibilizar pequenas propriedades de terra para você poder cultivar. Alguns países, como a Itália, passavam por crises de superpopulação, por exemplo, onde se tinham populações muito numerosas e a pobreza era significativa. Claro que o sujeito vai para um novo lugar onde vai ter uma possibilidade de ter uma vida digna. Beleza? Então, pessoal, existem diferentes motivos que fazem com que os imigrantes venham ao Brasil. Países que passam por problemas demográficos de população superior ao que eles conseguiam atender as demandas. Países que tinham problemas econômicos. E claro, pessoal, a questão do incentivo à fixação de imigrantes na região sul para que o Brasil pudesse povoá-la. O Brasil tinha medo de perder essa região no seu território. E, é claro, aí sim a questão joga para a gente a questão da necessidade de trabalhadores assalariados nas lavouras de café. Beleza? Questões 3 e 4. Um dos fenômenos mais característicos da Primeira República no Brasil é a imigração em massa. Entre 1881 e 1930, houve o ingresso de milhões de imigrantes no país. Os dois grupos mais representativos em termos numéricos durante esse período foram... Pessoal, resposta aí pra gente, letra A, de cara.
italianos e portugueses. Itália, forte problema econômico, fome. Portugueses também passam por uma crise neste período, pessoal. O que faz com que eles venham ao Brasil. Mas é uma questão difícil porque, por exemplo, todas as alternativas trazem sugestões de povos que vieram, sim, em grande número para o Brasil. Mas a resposta, letra A, italianos e portugueses. Ora, pois. 4. Descreva como ocorreu a migração africana para o Brasil no período colonial e as contribuições para essa migração geraram para a formação da cultura brasileira. Pessoal, como ocorreu? Foi uma migração forçada. Eles vinham para ser trabalhadores escravos. No contexto em que o processo produtivo brasileiro, principalmente no ciclo da cana-de-açúcar, depois na extração do minério, fosse de plantation. Não no minério, né, que não é uma plantação. Plantation, com mão de obra escrava. Atividade mineradora, mão de obra escrava. Início do ciclo do café, mão de obra escrava. Então, pessoal, eles vêm de forma forçada. E hoje eles são essenciais para o nosso país, pessoal. As estatísticas trazem que cerca de 50% da população brasileira é composta por pretos. Beleza? Isso demonstra, pessoal, que é uma porção muito significativa. Pretos ou pardos, se eu não me engano, do território brasileiro. Pessoal, mais uma vez, existem termos que estão caindo em desuso. Beleza? Por exemplo, antigamente se falava mercado legal, mercado negro. Não. A gente não pode remeter a questão da cor escura a algo negativo. Para vocês terem uma ideia, a questão do mercado legal no Brasil e da diversidade da população brasileira, ela é tão fantástica, que o passaporte, um dos passaportes mais falsificados, mais contrabandeados do mundo é o passaporte brasileiro. Principalmente porque você não consegue caracterizar a população brasileira. Então, no mercado ilegal, não o mercado negro, pessoal, mercado ilegal, nós temos essa questão do passaporte brasileiro ser muito visado. Para vocês terem uma ideia, o ditador norte-coreano Kim Jong-un e o seu pai Kim Jong-il, já falecido, eles tiveram passaportes brasileiros falsificados e visitaram os Estados Unidos. Inclusive o Kim Jong-un, que é o atual, ele é fissurado na Disney, pessoal. Então ele viajou já pelo menos 4 vezes na Disney. Pelo menos uma das viagens ele utilizou passaporte brasileiro. Como que você fala que não é brasileiro? Nós temos sim culturas vinculadas a povos orientais, como japoneses, chineses, até mesmo coreanos, dentro do nosso território. Então é algo plausível, sim. E atividade número 5. O Brasil tem recebido um elevado número de imigrantes haitianos, e bolivianos que entraram no Brasil e acabaram chegando na cidade de São Paulo. Por que tem tido o crescimento desse fluxo? Pessoal, independente do nosso país ter sérios problemas, o Brasil é a referência da América Latina. É o país de maior população, é o país de maior economia, está junto com a Argentina, México, por exemplo, entre os países mais industrializados. Então, o Brasil é visto na América Latina como uma referência de local de oportunidade. Países em crise na América Latina tendem, claro, Estados Unidos, caso contrário, Brasil, pessoal. Atualmente, provavelmente essa questão aí pode ser, se foi retirada de algum lugar, é uma questão já um pouco mais antiga, ela acrescentaria os venezuelanos. Então o Brasil, por ser essa referência econômica, essas populações tendem a migrar para o Brasil em busca de melhor qualidade de vida, devido à oportunidade existente no país. Beleza? Pessoal, um tema interessante, trouxe aí para vocês alguns debates interessantes, como a questão dos pretos e tudo mais, uma questão, um paradigma que é necessário ser quebrado, não apenas a questão do que se fala, mas principalmente em relação ao preconceito. Nós temos que entender que a questão, por exemplo, é uma questão social que está enrustida na nossa vida, enrustida na população brasileira desde os primórdios devido à desigualdade social existente, que os descendentes de africanos no Brasil eles tendem a ser populações mais pobres devido à sua inserção no Brasil como mão de obra escrava. Pessoal, é muito fácil você chegar,
como sua família veio lá de Portugal, lá da coroa portuguesa, toda rica, e você hoje ser tranquilo de vida. Quando você pega os descendentes de africanos, as pessoas que são provenientes da África no Brasil, eles chegam como escravos. Então, é uma população que já chega como uma classe social, vamos dizer dessa forma, prejudicada. Por isso que é necessário que nós, não apenas em relação ao preconceito, mas também ao racismo e ao preconceito, mas uma questão social, que existam formas da gente tentar igualar as questões dos diversos níveis sociais. E a principal forma, para mim, é a partir da educação de qualidade. A partir do momento que nós dermos educação de qualidade para o rico, para o pobre, para o branco, para o asiático, para o amarelo, para o preto, para o vermelho, para o azul, para o verde, para o bege, para o brilhoso, o alienígena, e todos tiverem uma educação de qualidade, eu tenho certeza, a discriminação no Brasil diminui, o racismo também, imagino eu, deve diminuir, e, consequentemente, a desigualdade social também tende a amenizar. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram comentar aí, fique à vontade. Se não concorda com o que eu digo, pessoal, estou aberto à discussão, estou aberto ao seu ponto de vista, estou aberto, não sou o dono da verdade. Se você acha que eu coloquei mal algum termo, alguma coisa que eu disse, fala aí, pessoal. Eu não faço por mal, não estou aqui para agredir ninguém, mas eu estou aqui sim para a gente ganhar conhecimento. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Forte abraço e até a próxima. Valeu!